Você sabe se constelação familiar é para você? Estou fazendo esse vídeo para você decidir se você vai escolher fazer ou não por enquanto. Meu nome é Natalice Fátima Basílio, sou facilitadora de constelações familiares. A constelação familiar, ela não é um processo terapêutico em que você faz várias vezes. Você faz somente uma sessão para uma determinada questão que você está sofrendo no momento que você está com dificuldade. Qual é essa questão que também é chamada de tema? Você pode ter algum problema financeiro que é recorrente na sua vida, que você tem problemas em administrar o dinheiro, pode ser para questões da sua profissão, pode ser também para questões físicas ou emocionais, sem retirar tratamento médico, sempre com tratamento médico em andamento ou antes de fazer uma constelação. Pode ter problemas de relacionamento com amigos, relacionamento amoroso, com os seus pais, seus familiares. Então é algo que está assim pungente, é algo que também se repete, sabe? Que você não encontra a solução, que você não consegue resolver. Então, a constelação é o início de um processo em que você olha para a sua questão primária, em que traz essa sua questão secundária, e a partir daí você tem ferramentas, tanto internas quanto externas, para fazer algo diferente. Essas ferramentas são o que você vê na sua sessão, que muitas vezes são mudanças de posturas e comportamentos. As posturas em que nós estávamos de uma forma e precisamos de agir de outra. Por isso que é necessário ter bastante autorresponsabilidade e ter um pouco de conhecimento para fazer essa abordagem, né? Que é a constelação. O constelador, ele é como se fosse um fio conector. No momento da sessão, ele auxilia você a entrar em contato com a sua força, a ver qual é a dor, entrar em contato com a sua força. Depois o constelador se retira e você continua o seu processo. Continua o seu processo baseado numa visão sistêmica, né? A gente costuma observar que a mudança e o hábito, né, de viver sistemicamente, ele auxilia muito para que você consiga colocar em ordem, digamos assim, outras áreas da sua vida, independente do tema que você tenha constelado. Você constela uma vez, dura mais ou menos 1 hora a sessão, e você vai com esse conhecimento para a sua vida. Se você precisar fazer outra, eu sugiro sempre um espaço de tempo, porque é necessário adotar nova postura de comportamento, né? E adotando essa nova postura, algumas coisas podem ir se ajustando também. A constelação, ela foi elaborada assim nesse formato por Bert Hellinger através dos seus muitos estudos, muitas abordagens que ele reuniu para ter agora a constelação nesse formato que ela é utilizada hoje. Existe a constelação com pessoas, que as pessoas são os representantes da sua família. Existe a constelação com bonecos na mesa, em que é feita com o cliente e o constelador, então é uma constelação individual. O método que eu utilizo é a constelação na água. Sou formada com a Silca Maluta lá de Joinville. E a constelação na água, ela é um processo com menor possibilidade de interferência psíquica, porque existe uma atuação também no campo inconsciente em que a gente consegue acessar qual é essa dor primária. Bert Hellinger teve todo esse trabalho de conseguir formar, né, a constelação desse jeito que ela é hoje, observando também a parte fenomenológica, né, porque as pessoas serem representantes dos seus membros familiares e sentir o que os seus membros sentem, isso é fenomenologia. O constelador também sente o campo do cliente. E ele observou que existem algumas leis, né? Que existem 3 leis principais que elas atuam sobre nós, assim como a lei da gravidade, assim como a lei de trânsito, né? Você não vai passar no radar que está dizendo lá que é 40 por hora, você não vai passar a 60 e dizer, não quero ser multado. Eu escolhi passar a 60 e não quero ser multado. Passa a 60, você vai receber em casa uma multa e você vai ter que pagar por ela, não é mesmo? Não posso negociar com a lei da gravidade, não posso subir no telhado da minha casa e dizer, lei da gravidade, eu não quero me quebrar, tá? Não me puxa para baixo, eu quero ir para cima. Ou qualquer coisa parecida. Não tem como isso acontecer. Essa é uma lei, é algo que existe, é algo que, principalmente a lei da gravidade, a gente não consegue tocar, mas a gente sente a ação dela no nosso corpo. A mesma coisa são essas 3 leis que ele observou, as 3 leis dos relacionamentos, que elas têm uma ação de acordo com o nosso comportamento, a nossa postura interna e o nosso comportamento externo.
que são essas leis? São a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. A ordem ou hierarquia, ela diz respeito ao nosso lugar dentro da nossa família. O nosso lugar de chegada é: sou filha dos meus pais, sou irmã mais nova dos meus 3 irmãos, eu sou a quarta, esse é o meu lugar. Mas eu me comporto tal como? Essa é a minha postura na vida, ali na minha família? Ou não? Muitas vezes eu não estou me comportando, tendo atitudes da irmã mais nova e da filha mais nova. E com isso, quando eu saio do meu lugar, que é assim que nós dizemos, quando a gente sai do nosso lugar, a gente começa a ter ações e posturas de irmão mais velho, a gente começa a ter ações e posturas de pai e mãe da nossa mãe. Isso já existe desde muito criança, né? Desde muito pequenos. Papai e minha mãe se separaram, eu assumi o lugar do meu pai, eu assumi o lugar da minha mãe, né? Em atitudes ou em postura. Tudo isso faz com que é como se tivesse colocado um muro na nossa frente, a gente não consegue ultrapassar ali. Então esse muro é como se fossem os efeitos que a gente está vivendo hoje, né? Se nós estamos infringindo essa lei da ordem ou hierarquia, pode-se usar essas duas palavras, em postura e em comportamento. A outra é o pertencimento. Todos nós, todos os membros da família têm o mesmo direito de pertencer. É como se fosse um grande salão, né? A nossa família toda, sabe aquela festa de família? Todos dentro daquele salão. Desde a primeira pessoa aí que fez o nosso clã familiar, né? Que então são todas essas pessoas, nossos irmãos, nossos tios, avós, bisavós, nossos pais e aí por aí vai, né? Todas essas pessoas, elas têm o direito de pertencer. Se tiver alguém que a porta do salão foi fechada e não pode entrar aqui dentro porque é alguém que fuma, é alguém que bebe, é alguém que se prostituiu, é um homossexual, né? Que são as pessoas que têm um destino um pouco mais visto como não correto, né? Pelos saudáveis, né? Ou pelas pessoas, né? Que nós julgamos ser mais corretas, é julgamento. Através do julgamento nós excluímos. E também existem outras questões que nós excluímos e não deixamos essa pessoa entrar dentro da porta para a festa da nossa família. Então essas pessoas ficam lá fora. Quais são as outras? Bebês não nascidos, abortos, né? Independente se foram abortados ou aborto espontâneo, que não são contados, que não estão ali na ordem de filhos sendo considerados. Pessoas que tiveram um destino difícil, assassinato, suicídio ou algum outro destino difícil que foi que a família não conseguiu mais olhar para aquilo, sabe? Dói tanto que eu não quero mais nem lembrar. Ou, nossa, foi uma vergonha aquele assassinato que aconteceu, então eu não quero nem pensar naquilo, né? Não vamos falar, isso vira um tabu. Tudo que vira tabu ou cai no esquecimento também está do lado de fora da porta do salão, também não pode ser contado. E outras centenas de possibilidades onde nós excluímos por esquecimento, por não querer viver a dor, por não fazer luto e por julgamento. O julgamento nós nos colocamos acima das outras pessoas. Aí nós infringimos mais uma lei que é a ordem hierárquica, né? E já vou dar um exemplo para vocês. Então, os excluídos que ficam fora desse salão onde está acontecendo a festa da família, que todos deveriam estar pertencendo, é como se todos eles estivessem batendo na porta, assim, deixa eu entrar, deixa eu entrar. E a festa na família não acontece assim, legal, sabe? Porque sempre tem um barulho de gente gritando lá de fora para entrar. Como ninguém considera essas pessoas, né? Quem está aqui não considera, não pode entrar. Isso eu estou falando para vocês metaforicamente, tá? Para vocês entenderem. Eu acho que fica mais fácil assim. Vão nascendo descendentes, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que julguei muito e excluí o meu avô, aquele avô era um bêbado, Deus me livre, perdeu o dinheiro de toda a família. Aquela avó fofoqueira, não quero nem saber, não me dou bem com ela, não gosto dela. Meu bisavô assassinou alguém lá, um traste, né? Coisas assim. Se eu faço isso, eu estou excluindo. Então as pessoas estão ali, não podem pertencer à família, não podem entrar. Eu vou ter filhos. O que acontece? De forma inconsciente, é como se o nosso sistema tivesse uma nuvem de armazenamento de toda a informação que foi vivida ali. Inconscientemente essa criança nasce e ela vai se vincular ao meu clã. Então, pelo agradecimento à vida que ela recebeu, ela vai se vincular a toda essa história. E ela sente
uma outra criança vai sentir, é como se ela tivesse um ouvido bem aguçado, assim, que ela ouvisse do lado de fora aquele avô que eu julguei, aquele avô que era bêbado devido ao meu julgamento. Ela vai ouvir ele, e criança tem um amor tremendo, né? E a criança tem essa necessidade, esse amor cego de fazer com que tudo fique em paz. Então o bebezinho já nasce e ele escuta. E é como se ele fosse correndo lá na porta, abrisse a porta e diz: vovô, entra. O vovô não pode entrar. Vovô, entra. O vovô não pode entrar. Então o que essa criança faz de promessa inconsciente? Ok, vô, já que você não pode entrar, então eu serei igualzinho ao Senhor para ver se alguma pessoa ama você. Para ver se eles deixam você entrar, para ver se eles te veem através de mim. Então, o que acontece? Essa criança cresce e o que acontece na vida dela? Ela desenvolve o vício com a bebida, como uma forma de vínculo para fazer essa pessoa ser vista, a primeira pessoa excluída. Mas o que acontece com essa pessoa, que é o meu, possivelmente, né? O que acontece se esse filho também bebe? Mais um excluído, mais uma pessoa que vai para fora, que não é considerada, igualzinho o teu avô, né? E assim, os nossos clãs, eles vão excluindo, colocando algumas coisas para fora, para não serem vistas, para ficarem ocultas em segredo, enfim. Tudo isso gera um efeito inconsciente em quem vem depois, vincula destinos, e nesse vincular destinos as pessoas vão repetindo. Essa é uma das dinâmicas inconscientes da repetição. A outra questão que também pode acontecer de repetição é quando nós infringimos a lei anterior, que é a lei da ordem. Se eu vou, né, estou julgando, por exemplo, meu pai ou minha mãe. Nossa, meu pai não presta, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é aquilo. Eu sou 50% meu pai e 50% a minha mãe. Se eu trago esse julgamento no meu coração, se eu não consigo curar isso, é como se eu estivesse indo num lugar de superioridade, lá para o lugar do meu avô e da minha avó. Do meu avô e da minha avó, pais dos meus pais. Então eu estou julgando, querendo educar, querendo ajudar, também é uma forma. E invariavelmente, com o passar do tempo, eu começo a me parecer muito, a ter atitudes muito parecidas com aquele que eu mais julguei. Além de ele viver dentro de mim, né, de ser uma parte da minha formação, né, o material do meu pai é uma parte da minha formação, ainda existe o nosso inconsciente, que é um jeitinho que, eu costumo dizer, é um jeitinho que a vida faz de dar uma palmadinha no nosso bumbum, sabe? De dizer, você está fazendo isso? Então agora você vai sentir na sua própria pele o que é ser o seu pai, ser o seu avô ou quem você está julgando. Essa também é uma das formas. Então a infração da hierarquia e a exclusão infringem essas duas leis. A outra é a lei do equilíbrio. Essa lei do equilíbrio, ela vale com força entre iguais, pessoas que chegam ao mesmo tempo no sistema. Parceiros amorosos, amigos, colegas de trabalho, que chegam ao mesmo tempo, colegas da mesma hierarquia, né? Essa lei vale para profissionais autônomos, né, com a troca com seus clientes. Então, o quanto nós pedimos é compatível com o quanto nós recebemos, é o quanto nós doamos, na verdade. Então, na relação de casal, por exemplo, o amor se sustenta em cima do equilíbrio. A relação de casal precisa ter o dar e o receber, o dar e o receber, o dar e o receber, e assim ela vai crescendo. Quanto mais nós aprendemos a dar, aprendemos a receber, mais a relação tende a dar certo, tende a crescer, o amor tende a ficar sustentado. Quando alguém dá mais e o outro não consegue devolver, a relação ela vai se desequilibrando e a tendência é dos indivíduos se separarem, é de ter traições, brigas ou qualquer outra dinâmica que faça a relação não estar saudável. Essa é a lei do equilíbrio que vale para iguais. Ela também, a gente pode dizer que tem uma atuação não de igual, essa lei não é de igual, porque com os pais e os filhos não pode ter lei do equilíbrio, porque os filhos não conseguem devolver vida aos pais. Então essa lei da hierarquia, os pais sempre serão grandes, os filhos sempre serão pequenos, os pais sempre darão e os filhos sempre tomarão e darão para os próprios filhos e os filhos para os filhos, né? Então sempre vai indo para frente. A vida veio de trás, vai indo para frente. Os pais dão, os filhos recebem e repassam adiante. Se os filhos não conseguirem repassar através dos filhos deles, né, dos próprios filhos, eles repassam um legado ao mundo através do seu trabalho. Então essas são as duas formas de os filhos honrarem os seus pais, serem gratos aos seus pais.
Aqui não significa que os filhos, quando os pais não tiverem mobilidade, os filhos não vão auxiliar, né? Mas mesmo assim os filhos precisam auxiliar como filhos, não como pai dos pais, porque aí também existe um enfraquecimento dessas pessoas, principalmente dos filhos que vão cuidar de seus pais idosos no leito, né? Muitas vezes estão irritados, estão impacientes, né? Porque estão no lugar do pai, dos pais deles. É algo delicado, né? Então, essas são as 3 leis. A lei do equilíbrio, ela fica equilibrada aí no sistema, né? A gente pode dizer de pais, é um equilíbrio não de que os filhos dão aos pais, mas que os filhos dão para frente, dão a vida e dão o trabalho à frente. Esse é o equilíbrio na hierarquia, compreende? Se os filhos querem equilibrar dando para trás, fazendo para trás, eles estão desequilibrando, estão indo fora da ordem deles, fora do lugar deles. Essas são as 3 leis, espero ter clareado para vocês através dessas metáforas e desses exemplos, que elas atuam no nosso inconsciente. E por isso que é tão importante o que eu disse no começo, de adotar uma postura sistêmica de vida, de adotar um comportamento diferente, para que o que você identificou na constelação, algumas dessas leis eu estou infringindo? A quem eu tenho vínculo? Estou fora do meu lugar? Aonde está a falta de equilíbrio? Estou em qual tipo de relação, né, que eu tenho com as pessoas? Então, para que haja uma potencialização do que é visto aqui, é necessário que também haja uma mudança de postura. Se eu estou agindo como mãe dos meus pais, eu preciso sair desse lugar. E eu vou ter que pagar o preço para sair desse lugar, né? Se eu estou excluindo alguém, qual é a solução? Eu terei que incluir essa pessoa, não é mesmo? Então, se eu estou dando demais na minha relação, vou precisar recuar. Ai, mas é difícil. Pois é. É por isso que eu disse no começo, será que a constelação familiar é para você? Então é para você entender e ver aí dentro de você qual é a sua necessidade e sabe qual é a sua vontade. Não, agora eu quero fazer diferente. Sim, eu quero fazer diferente. Eu vou identificar onde está essa dor primária e vou fazer algo com essa constelação para levar a minha vida de uma forma diferente. Ok? Então é nesse quesito que é muito importante fazer uma análise antes de escolher fazer uma constelação. A responsabilidade não está no constelador resolver a sua vida. O constelador é o canalzinho que vai auxiliar você a entrar em contato com a sua dor. A responsabilidade é sua de fazer algo grandioso com aquilo que você vai usufruir no momento da sessão. A constelação também não se dá de presente. Não dê de presente uma constelação, porque nós precisamos visar a lei do equilíbrio e do livre-arbítrio de cada um. Sem que a pessoa tenha essa postura que eu te falei de eu preciso fazer diferente, eu vou me comprometer, a constelação não vai ter efeito. Tirando também que o presente que você dá a alguém, né, você está pagando, que equilíbrio que tem a pessoa, o que ela está te devolvendo. Ela consegue te devolver, às vezes, a mudança radical que ela teve na vida? Ela pode ficar em dívida com você, né? Então a gente tem que sempre ter o dar e receber, compreende? Não se dá de presente porque cada um precisa sentir no seu coração se realmente está preparado, se realmente quer fazer, ok? A constelação, como eu disse, só para a gente finalizar, ela não faz mágica, né? Ela não faz um pirlim-pim-pim que muda tudo, mas sim, nós vemos através da experiência de muitas pessoas, através do comprometimento delas, que existe algo que surge dentro, né? No inconsciente que vai para o consciente. Afinal, somos somente 5% conscientes das nossas ações. 95% está tudo no inconsciente, tudo aqui guardadinho. E é nessa parte que a constelação ajuda a gente a se nivelar novamente, sabe? Para o consciente depois agir de uma forma diferente. Essa é a explicação da constelação. Fico à disposição de vocês. Se quiserem seguir na rede social, vai estar aí na legenda do vídeo. Também tem o meu contato de WhatsApp. Eu também forneço alguns cursos online que eles abrem de tempos em tempos. Então, fique à vontade caso você queira. Também vou deixar os links disponíveis, né, as informações. E nos vemos na constelação, caso você escolha. Um abraço!